Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, agradecer ao Senhor, porque se estamos aqui nesta noite, é pela graça dele, pela misericórdia, pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas, porque não somos merecedores. Mas mesmo assim Ele é fiel conosco e não nos desampara em nenhum momento. Aleluia. Senhor, obrigada por cada irmão que aqui está nesta noite, por essas portas, Senhor, estarem abertas. Senhor, cada um que saiu do seu lar, Pai, para estar aqui, uns com os outros, Pai, estarmos unidos em comunhão para buscar a Ti. Abençoa, Senhor, a cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma, Senhor, o que cada um trouxe até a Tua presença. Recebe, Senhor, as nossas vidas diante de Ti nesta noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus. Vamos louvar o hino de número 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus
Deus. Vamos louvar o hino de número 5 da harpa também. E em seguida, após o segundo hino da harpa, a missionária Francineide estará trazendo a palavra inicial. Amém? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo do céu, vem tu selar. Espírito divino, no Pai a provisão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Paz para a igreja querida. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz, né, irmão? Fiquei umas duas químicas que eu não vi, se eu não me engano. Não sei se foi uma ou foi duas, não me lembro. Foi duas, quase. Oh, meu Deus, maravilhoso é o Senhor. Estamos felizes, irmão. E precisamos continuar nessa felicidade. Aqui nos Efésios, irmão, capítulo 6, louvado seja Deus. Eu tinha até muita leitura aqui, mas não é como a gente quer. É por isso que os pregadores falam, não é o que a gente quer. Mesmo que a gente não é pregador, porque só a leitura inicial, nós, quando a gente marca, nós é o Espírito de Deus, como a nossa pastora Beatriz falou, né, irmão, sobre ele, na oração dela. Falou muito sobre o nosso Consolador amado, né, irmão? Esse Santo Espírito que foi enviado por Jesus, Cristo, esse Consolador para estar conosco até nós ir embora daqui e nunca nos deixar só, porque Ele nos consola, né, irmão? Ele intercede, Ele geme a Deus por nós, né? Diz assim, né, no 10 do 6 de Efésios, a armadura de Deus que nós precisamos nesses últimos dias dessa armadura. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque ele não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes dessas trevas, deste século, contra as hortas espirituais, da maldade, nos lugares celestiais. Louvado seja Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficai firme.
Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, glória a Deus, calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, aleluia. Até esse 18, né, irmão? Louvado seja Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Senhor de toda glória, amigo fiel, Rei da glória acima de todos os reis, Senhor, ressuscitado, ressurreto, aleluia, que pode, que domina não só, meu Deus, o planeta Terra, mas outras galáxias que eu não sei, não tenho ideia, nesse firmamento tão grande, tão espaçoso, Pai. Oh, Deus dos Deus, amigo fiel, aqui está um pequeno rebanho, mas com o coração completamente voltado, meu Deus, para te bendizer, para estar, Senhor, te agradando, fazendo algo que te agrade, reunindo, orando, Senhor, nos comunicando, nos amando, aleluia, como tu nos manda, amar uns aos outros como a si mesmo, aleluia. Obrigado, meu Deus, estamos felizes, estamos contentes, estamos esperando somente em ti, Senhor, mais que um filho, a criança recém-nascida, espera pelos cuidados da sua mãe querida. Nós, esse pequeno rebanho, espera por ti e vem nos abençoar mais e mais. Amém, Jesus. Podem sentar. Louvado seja Deus, né, irmão? A igreja do Senhor Jesus, né? Esse pequeno que estamos aqui, pequeno rebanho, né? Aqui esperando só nele, né, irmão? Só amor, um só coração. Louvado seja Deus, aleluia. E essa palavra vem ao nosso encontro, irmão, porque realmente, louvado seja Deus, nós estamos às últimas horas, né, irmão, sabendo que Jesus vem, como já foi falado aqui na oração, né? Jesus vai voltar, porque Ele é maravilhoso, porque Ele nos ama muito, e Ele prometeu e Ele voltará, louvado seja Deus. Não sabemos o dia nem a hora, e por isso precisamos estar preparados, né, irmão? Que nós vemos que o irmão pastor contando, nosso irmão saiu para trabalhar e não voltou até hoje, irmão. Isso é um exemplo para nós que estamos em volta e sabemos dessa notícia. Irmão, temos, como o pastor falou, não podemos sair sem horário, não podemos arredar o nosso pé sem oração, irmão. Porque, irmão, louvado seja Deus, as horas se aproximam e tem o inimigo invisível das nossas almas tentando, né, irmão, tragar, tentando perturbar, tentando parar, tentando fazer alguma coisa que venha parar, atrapalhar a obra de Deus em nossa vida, né, irmão? Louvado seja Deus. E essa palavra nos alerta. Eu sempre, quando eu leio essa palavra, eu fico pensando, meu Deus, a gente ainda falta muito para estar debaixo dessa couraça, dessa proteção tão grande, irmão. Né, para estar nesse escudo, nessa armadura de Deus, aleluia, porque qualquer hora, irmão, nós podemos partir, irmão. Assim como aconteceu que ela não partiu, poderia partir, né, irmão? Não sabemos, irmão. Uma irmã foi descer assim, uma descida na casa dela, veio uma bicicleta e pegou aquela irmã lá em casa e acabou com a vida dela, ali em Progresso, eu conheci a irmã. Não podemos, irmão, ficar despercebido, não é tempo, irmão, de nós ficar não sei o que o irmão faz, não sei, não tenho ideia. Eu sei que a minha vida, irmão, eu sinto um desejo tão grande, irmão, de orar sem cessar, como o Tiago falou. Tiago disse orar e sem cessar.
Aí está trabalhando obra de espírito. A mulher está lavando a roupa, a mulher está fazendo uma coisa, limpando a casa, está no trabalho dela, está indo no transporte dela. O homem é a mesma coisa, irmão. O homem está subindo lá em laje, fazendo esses trabalhos que faz escada, né, irmão? A gente vê muito irmão caindo de escada. Então vamos estar em espírito, irmão. Vamos deixar outras coisas que tiram a nossa espiritualidade, irmão. Coisas que tiram, coisas que às vezes pode ser que a pessoa acha que não, vou me distrair um pouco. Mas nessa distração, pode ser que aconteça algo, né, irmão? Louvado seja Deus, né? Revestir de toda a armadura de Deus, para poder estar firme contra o quê? Nós não estamos lutando, irmão. Nosso inimigo não é um qualquer, irmão. O nosso inimigo não é humano, não é pequeno, não, irmão. É o diabo, irmão. O inimigo é de Deus, irmão. Que ele tentou até Jesus Cristo. Ele teve a audácia de dizer para Jesus transformar aquelas pedras em pão, para Jesus adorar ele, né, irmão? Mentiroso, que ele não tinha nada. Jesus disse para trás de mim, Satanás. E Jesus não fez a vontade dele, né, irmão? Então nós devemos vigiar, porque a palavra, quando ela vem para a gente, para o nosso interior, para o nosso coração, vem para dentro da gente. Louvado seja Deus, aleluia. Porque não temos que lutar contra a carne, e nem contra o sangue de ninguém, nem muitos, como o pastor estava falando, irmão, que não dá paz do Senhor, não vira a cara. Irmão, não fez isso que eu pedi, não fez isso. Irmão, não é assim, irmão. Não tem nada que venha nos atrapalhar, irmão. Não tem. Temos que olhar só para o alvo. Não é contra a carne, é contra os principados, contra essas potestades, contra os principados, que essas coisas. Eu nem entendo muito isso, né, irmão? Desses potestades principais das trevas, do século, deste século, que é contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial, né, irmão? Louvado seja Deus. E aqui nós devemos, portanto, tomar toda a armadura de Deus para poder estar firme no dia mal. E havendo feito tudo isso, ainda ficar firme, né, irmão? Estas coisas estáis firmes, tende cingido os vossos lombos com a verdade. Não podemos também ficar na mentira, irmão. Estavam perguntando para mim esse dia aí se a novela é. Como é que fala? É pecado. Foi ontem lá que ele faz a brincadeira. Ele prega a palavra, mas ele brinca muito. Seus irmãos conhecem o Benício. Ele fala muita brincadeira, Benício. Você é um servo de Deus, pregador, criatura. Não, mas aí fala brincadeira pesada. Aí ele diz assim, irmão Francinei, fazendo a pergunta, a televisão, a novela é pecado? Aí eu não gosto de responder, irmão, porque eu não sei. Eu não gosto. Eu sabendo, eu não respondo. Eu disse, olha, eu não posso te responder essa pergunta não, porque isso aí não me interessa. Mas só que lá em Apocalipse, eu falei, né? Onde está escrito que o irmão pastor Evangelista naquele dia, né? Eu esqueci agora, mas eu disse lá em Apocalipse, lá no final que está escrito, né? Que quem é que fica fora, né? Os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, todos que adoram e que amam a mentira. Não está lá em Apocalipse? Aleluia, glória a Deus. Aí ele ficou quieto. Ele disse, né, irmã Francisca? A novela não é verdade. Eu digo, não, a novela é uma história, uma invenção, né, irmão? Eles inventam e passam aquela novela lá. E outras coisas, né? Louvado seja Deus. Então diz assim, calçai os vossos pés com o quê? Calçai, o verso 15 está falando, calçai os vossos pés com Evangelho da paz. A paz que nós estamos falando também no carro, o pastor falando que ele tem paz, irmão, tenha paz, procure paz. Deixe de ser tão, sabe? Oh, irmão, vou te falar. Quem tem essa paz, irmão? 14. João 14, pode ver na sua vida. João 14, versículo 27. Jesus dizendo, eu dou e deixo-vos a minha paz, meus filhos queridos. Toma a minha paz. Eu não dou como o mundo dá. Eu dou a minha paz verdadeira. Tenha paz, irmão. Não fique sem dizer o nome de Deus, sabe?
Mas Deus sabe, louvado seja Deus. Procure a paz, irmão. Porque a gente com paz, irmão, você suporta, irmão. Suporta como vieram bater, dando um murro grande mesmo na face do irmão. O irmão suportou. Bateu na face desse lado. Bateu e o irmão suportou. Por quê? Porque tem paz, irmão. Porque sem paz você não suporta. Sem a paz de Deus. Então, calça os pés no Evangelho da Paz, aleluia. E tomai o capacete de salvação, espada do Espírito, glória a Deus. Orando em todo tempo, com orações e súplica, vigiando nisto com toda perseverança. Louvado seja Deus. Até aqui, né, irmão? Que Deus venha nos abençoar. Esse pequeno rebanho que eu já falei, né, irmão? Não é pequeno porque nós não estamos todo mundo bem, né? Nós venhamos ter mais e mais, como é que se diz, meu Deus? Eu sinto muita falta, irmão, de me aproximar mais dos irmãos. Eu sei que todo mundo trabalha, eu não trabalho mais, né? Estou disponível, né, pastor Fernando, irmão Fernando? Mas eu sinto, irmão, eu sinto a necessidade, irmão. Sabe por quê? Porque nós somos uma família. E família é família. Família não pode ficar assim tão distante, né? A gente se reúne na igreja, às vezes nem todo dia tá, vem da falta, mas tem os cultos das igrejas, num lugar, no outro. Mas eu sinto, irmão, assim, uma falta de estar mais próximo dos meus irmãos queridos, sabe? Sinto mesmo. Mas Deus é que sabe todas as coisas, que Deus venha nos abençoar. E agradeço, já que você passei dos 5 minutos, eu não lembro, o relógio. Que Deus venha abençoar mais e mais esse líder para nós cear juntos sábado agora, né? Em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem para nós paz. É a paz, a palavra fala, a paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento humano. E é essa paz que eu e você carregamos. Quando nós cumprimentamos uns aos outros e damos a paz do Senhor, não é somente uma frase, algo que a gente diz. Nós estamos também entregando, compartilhando aquilo ao qual o Senhor deixou sobre as nossas vidas. Amém? Vamos louvar um corinho. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui, Espírito de Deus. Flui aqui neste lugar. Flui em mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o teu
Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aleluia, nós somos casa, nós somos morada do Espírito Santo do Senhor. Aleluia, o nosso coração é o altar dele, que nós possamos sempre estar conectados com o Espírito, que nós não venhamos nos conformar em deixar com que as coisas do dia a dia, com que o pecado nos afaste do Espírito Santo, com que ele saia do tempo dele, que é a minha e a tua vida. Amém? Gostaria de conceder a oportunidade nesta noite para a missionária Matilde, amém? Deixar uma saudação, fazer um agradecimento ao Senhor, contar um testemunho, fazer algo da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Salve a igreja, Papai do Senhor. Amém. Graças a Deus por uma noite, né? Estamos aqui agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana, né? Que nos passou. E temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, tem nos guardado. E graças a Deus, nós não sabemos nada. Então nós temos que estar confiando, firme, pedindo a Deus o que nós mais precisamos, né? Pedindo para os irmãos, aqueles que estão carentes, que estão nos hospitais, nos presídios, nas FEBEM, né? Que estão na sarjeta, né? Então nós temos que estar apresentando todos, né? Que são carentes, né? Muitos saem dos caminhos do Senhor e estão andando no mundo, né? Andando com um andarilho. Então nós temos que estar orando com Deus, clamando por eles, porque nós não somos nós para julgar eles, né? Não podemos julgar ninguém, né? E nós julgamos os outros e alguém sempre querendo julgar nós também. Então nós somos falhos também. Então nós temos que orar, clamar, pedir a Deus fortaleza, livramento, como o irmão falou. Nós temos que estar andando vigilante mesmo, 24 horas. O inimigo é mesmo, ele não está em brincadeira. Ele está de sapatinho de algodão para nos tragar. Nós temos que estar em vigilância mesmo, consagração, clamando a Deus, porque se não é Deus na nossa vida, nada acontece. Então nós temos que estar orando a Deus, chorando a Deus, pedindo mesmo, com fé, para que Ele venha nos dar livramento. Até dentro de casa mesmo, nós às vezes podemos cair, se machucar, né? Quando a gente sai na rua, o pai está no mercado, o pai está indo para a igreja, ele procura a gente vai buscar a bênção da gente, foi impedimento no caminho da gente, né? Para a gente não ir, ou uma enfermidade de nós. Então eu estava falando para o Jair, nossa, eu estava com meu ouvido ruim, né? Cadê aquele gente? Passei no otorrino, aí agora meu irmão estou passando remédio, estou dando remédio, dói o ouvido, agora eu vou fazer lavagem no ouvido, eu falei, meu Deus, Senhor. Deus repreende essa enfermidade, essa seta, né? Ninguém aquela seta, mas Deus põe as mãos e deixa ficar pior, né? Mas aí, se Deus quiser, eu vou fazer uma parte agora de 16, ouvido, né? Mas eu creio em Deus, oro, clamando a Deus, pedindo, para Deus me dá vitória, né? Porque só Ele para cuidar de nós. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né? Deus sabe onde chegou cada um de nós, e Deus cuida de nós, quanto mais dorme. Deus tem Deus para nos guardar, botando os laços, botando a seta, né? Porque é só Ele para nos proteger. Né? E peço para os irmãos continuem orando para o meu neto, o Noah, que ele vai fazer uma cirurgia do nariz, né? Que ele está com o nariz, problema no nariz, que ele ronca muito, e o médico pediu para fazer a cirurgia, né? Então nós vamos apresentar ele, desse técnico também, a mãe dele, para que Deus dê paciência, calma, porque não é fácil não. Tem criança que é autista, agora descobriu, né, que ele é autista. Então é só Jesus. Às vezes ela fica de braço todo roxo, ela chora. E ela falou, vó, eu não posso sair mais com o novo. Eu falei, vai sim, você vai sair com ele tem que sair, passear, distrair. Não pode ficar assim com ele não, é pior, né? Aí ela ficou assim, aí agora ela desce pra casa da minha filha, fica lá. E eu fui lá na casa dele, ele ficou chorando, nós ele ir embora, porque queria vir embora com nós pra cá. Né? Então, mas graças a Deus ela conseguiu fez todos os exames dele, está tendo acompanhamento, aqui o colega ele traz, graças a Deus, tudo o MPS aposentou já ele, já está recebendo. Então esse é Deus da nossa vida. Se não fosse Deus no caminho a gente pelas nossas, então no caso ela não pode ir nesse rolê dele. Porque minha filha, a mãe dela, essas horas já está dormindo. Então ela levanta 7 horas, já está dormindo. Então ela levanta 3 horas.
Ela entra às 6 horas lá na Lapa. Então quando ela já chega, então ela diz que ela quer. Então não é brincadeira. E a Esther fica em casa com ela, e a Monique fica em casa, né? Então ela tem que sair, a menina vai pra escola, e as duas fazem as coisas em casa também. Mas não é brincadeira não. Falei pra ela, minha filha vai dar tudo, já deu tudo certo, a corrida bem a cirurgia deles, não vai acontecer nada, aí ela fica chorando, fica nervosa, quer dormir, a primeira vez, tem esse problema. Falei, mas não esquece não. Falei, a Gabi falou para animar mais ela, né? Falei pra ela assim, a Gabi traz o serviço da Gabi. Tem um rapaz que ele é autista, ele é mais esperto do que os outros. Ele grava mais as coisas na cabeça do que os outros. Ele capta as coisas mais rápido do que os outros. Ele está pensando e já está respondendo. A Gabi falou, mãe, você tem que ver como que ele é esperto mesmo. Aí eu falei para ela falou, nossa, avó, é mesmo. Aí agora ela está mais assim, como mudou bastante agora, né? Falando com ela, aconselhando, ajudando, porque querem ser vó, e os outros tem que falar coisas boas. Não entristecer. Porque ele não pediu para vir no mundo, ele não pediu para nascer sem poucos problemas. Mas se aconteceu que surgiu um descuido agora depois de grandes 3 anos, fazer o quê? Então vamos cuidar com amor e carinho, como ela tem muito amor e carinho, mas você pode cuidar, como ela também tem muito cuidado do menino, e vamos orar a Deus, e Deus vai dar vitória na cirurgia dele. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em primeiro lugar, quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. É muito bom a gente vir para a casa do Senhor. Eu passo a semana toda orando e pedindo para vir. Chegar o dia para eu vir para a casa do Senhor. Eu não vejo a hora de chegar. Quando chega de 4 horas, pronto, já é correr. Correr para não vir tarde, né? E mesmo assim, aqui a gente fica um pouquinho, né? Aleluia, mas o Senhor está conosco. É maravilha tudo que o Senhor fez por nós, né? O nosso Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus para vir nascer de uma virgem. Ele nasceu, cresceu, quando estava nos seus 12 anos, os pais se preocuparam, foram procurar. Ele estava no meio dos doutores, pregando a palavra de Deus, né? E aí continuou, nunca mais ele deixou de pregar o evangelho para esse povo que não quer saber, não quer acreditar em Deus. A gente chama, vamos para a igreja. Sim, eu vou com minhas vizinhas, tudo eu chamo, convido. Eu vou sim um dia, eu digo, vá mesmo. Aleluia, fico orando. Aí vem umas, vem, outras não vem, né? As que conhecem já o evangelho ainda vem. Aleluia, nós temos que orar por todos, né? Jesus mandou nós orar sem cessar. Que o inimigo, ele ataca sem parar, mas ele ataca, mas ele não vence, porque nós somos de Jesus. O inimigo quer atacar, né? Como a minha nora foi cheia de saúde, trabalhar, quando já estava bem pertinho de casa, e ver essa tentação, isso não vem de Deus. Que aquele homem, aquele motoqueiro, quis passar, ainda estava o farol vermelho, e ele bateu. A minha nora, coitada, caiu e já ficou desmaiada, e já não pôde mais levantar, a perna quebrou em 2 cantos. E aí, quando eu vim saber, quando meu filho, o Gese, pastor Gesiel, chegou, mãe, o Josiel acabou de mandar aqui uma notícia que a Joyce foi atropelada. Um motoqueiro veio e atropelou a minha nora, tadinha. Eu fiquei chorando muito, mas, olha, eu comecei a orar. Quando foi à noite, ele veio de lá, aí veio e falou para mim, mãe, a Joyce, ela
foi muito, né? Foi muito, não deve ter sido a dor tão grande, né? E ela começou já a passar mal, ele disse que já estava uma multidão, já tinha 2 carros do SAMU para levar o rapaz que bateu, né? Com a moto na minha nora, Tiadinha, e então já veio 2, um levou ela e o Josiel chegou que estava no serviço, disse que veio muito preocupado, muito correndo. Eu digo, meu filho, entrega a Jesus, mas não ande assim não, desesperado não, que a gente estamos orando. Aí ele disse que conheceu ela pelo cabelo, aí entrou lá, já estava numa maca, e ainda lá esperando, né, chegar os parentes. Aí ele chegou, aí então já foram para o hospital, aí já levaram direto, né, para a sala de cirurgia, verdade. Aí então lá, e a gente orando já, aí lá quando foi 11 horas da noite, aí então levaram ela para a sala de cirurgia, e aí ele veio embora, porque não ficava ninguém lá. Aí então ele veio para casa, aí então soube a notícia que o médico disse que ele viesse para casa, o pastor Josiel, aí viesse para casa, porque não podia ficar ninguém lá, era muita gente, e o rapaz também que bateu também estava lá também nesse hospital, e eles fazendo, né? E aí então quando foi 11 horas, aí que levaram para a sala de cirurgia, aí mandou que ele viesse embora, o meu filho, o pastor Josiel, que ele, quando fizesse as operações e tudo, aí mandava, aleluia, mandava mensagem para ele, né? Para ele saber como é que estava ou não. Aí ele veio sossegado, mãe, vamos orar. Aí eu digo, meu filho, já estou começando a orar, meu filho quando chegou do serviço já foi me avisar. Aí então eu digo, Deus, eu não posso estar lá, não posso nem ir para visita por causa que já tem os parentes, né? Para ir, e hoje, aí disse que ligou, que ela estava liberada, já foi para a sala, né? Aí então, no quarto, né? Mas a visita não estava, né? Não estava liberada. Mas o Senhor está ouvindo as nossas orações. Aleluia, eu amo muito as minhas noras, todas. Os irmãos da igreja e tudo, eu estou orando, aí vem no durmo à noite, e fica a noite toda orando por vizinhas, tudo, eu estou orando, né, para o Senhor salvar, libertar. E hoje eu não fiquei sabendo hoje, não vi ele. Aí então, não sei, quando eu chegar em casa, ele vai lá me avisar. Mas estamos orando, diz que daí fizeram a cirurgia, mas ainda vai fazer mais ainda, que uma só não deu, porque quebrou em 2 lugares. Mas Jesus está na frente, ele estava na frente, não deixou, né, ela ir agora, porque ela tem muito o que fazer para Jesus. Ela prega, ela canta, ela ora, é uma bênção. Eu oro muito a Deus, para Deus abençoar os meus filhos, pastores, né? Para que eles façam o trabalho do Senhor, porque precisa. Ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Os que quem for batizado será salvo. Muitos querem negar, mas está escrito na Bíblia. Os que querem será salvo, os que não querem serão condenados. A gente não pode me esconder, não. A gente tem o que falar, o que Jesus deixou, né? Por isso que eu não tenho medo, fico pregando, orando, né? Pelo meu
meus filhos, para o Senhor guardar os meus filhos, guardar minhas filhas, os irmãos da igreja, as irmãs, as crianças, né? Eu fico orando, porque quando penso que não, é 4 horas da manhã. Aí então eu oro, peço para o Senhor me abençoar, me dar uma madrugada aí, Pai, que eu possa dormir. E graças a Deus eu estou aqui. Aí parece que é uma coisa, aí me deu uma dor tão grande pela tarde. Aí eu fui orar, aí deitar um pouquinho para ver que passava aquela dor. E nada de passar a dor. Aí eu digo, eu vou cuidar e me arrumar para ir para a igreja. Essa dor vai embora em nome de Jesus. E ela foi embora. Subindo aquela tava, que eu não podia ficar em pé. Aí o meu filho foi lá, me chamou e tudo aí. Aí disse, foi a minha nora, a Valdirene. Aí foi lá me avisar, irmã, a senhora vai comigo, tá? Eu digo, sim, minha filha, eu estava orando para Deus libertar com quem eu ia mesmo. E graças a Deus, eu adoro o Senhor. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu vejo gente falando das suas noras, outras falando das suas sogras. Mas eu acho que eu sou uma sogra boa. Porque eu não xingo nenhuma. As minhas filhas, tá aqui a minha filha Gesailde, as outras 2, eu orando por elas todas, né? Para mim é igual. Não tem uma melhor do que outra, né? E a gente tem que fazer assim, amar o próximo a si mesmo. E amar como Jesus vos amou, né? Tudo Jesus deixou escrito para nós ler e meditar, né? Que só o Senhor Jesus é bom e maravilhoso. Eu peço que a igreja não esqueça quando orar, ore por mim, pelos meus filhos, que nós todos necessitamos das orações. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus nos colocar de pé, irmãos, vamos fazer um momento de clamor, orar ao Senhor por essas vidas, né? Ao qual estão necessitando da oração, estão necessitando da intercessão, do clamor da igreja. Aleluias. Não se esqueçam de apresentar a vida da pastora Cida, amém? Continue apresentando a vida da pastora Cida nas orações, a vida do irmão Valdir, lá de Sabaúna, a vida da irmã Silvana também, do Noah, que a missionária pediu oração, que vai fazer cirurgia, amém? Quantos mais precisam de oração? Amém, na casa. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Senhor, eu quero te pedir, Pai, neste momento, aleluia, Jesus, que o Senhor possa ir de encontro com a vida da pastora Joyce, lá naquele hospital, com a vida do pastor Josiel, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre os Teus filhos. Senhor, vai de encontro, Pai, com as necessidades deles. Envia, Pai, a Tua providência, o Teu socorro. Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas, dono de tudo. Aleluia, Senhor. A Tua vontade, Senhor, ela prevalece sobre tudo. E nós te pedimos, Senhor, vai de encontro com a vida da pastora Joyce. Visita, Senhor, neste momento. Se for necessário, Pai, fazer mais essa cirurgia, vai com a Tua filha. Ajuda, Senhor, na recuperação. Coloca as mãos, Senhor, aleluia, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, na vida da pastora Joyce. Senhor, em nome de Jesus, do pastor Josiel também. Acalma aquele coração, na vida da Cecília, na vida da Angélica, de cada familiar, Senhor, que se encontra ali preocupado, angustiado. Vai de encontro, Espírito Santo, e vai trabalhando. Glorifica o Teu nome, Senhor, sobre esta situação. Coloca as Tuas mãos fortes, mãos poderosas, Senhor, e vai agindo. Vai de encontro com os Teus filhos, Espírito Santo, nesta noite. Te peço também, Pai, pela vida da pastora Cida Zanichelli.
Toma, Senhor, a vida da tua filha nas tuas mãos. Continua fortalecendo, vai dando força, derramando a tua graça. Que a cada sessão de quimioterapia, Pai, seja a tua graça sendo derramada sobre a vida dela. Seja a tua cura, Senhor, entrando, Pai, dentro do corpo dela, para que ela possa testemunhar e para que nós possamos continuar crendo no milagre da tua filha. Fortalece a vida da pastora Cida, renova a força dela, a fé dela, a vida do evangelista Reginaldo, da irmã Maria. Visita, Senhor, da Giovana. Arranca, Senhor, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, todo medo, que caia por terra em nome de Jesus. Coloca a tua paz, Senhor, e vai fortalecendo os teus filhos. Senhor, visita também a vida da Silvana, com as tuas mãos fortes, mãos poderosas. Vai arrancando, Pai, toda enfermidade que caia por terra em nome de Jesus. Traga, Senhor, a cura para a vida da tua filha e que ela possa, Senhor, se alegrar na tua presença e testemunhar que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que tu és o Deus do impossível, Deus que sara, Deus que cura. Vai de encontro também, Pai, com a vida do irmão Valdir. Toma, Senhor, a vida do Valdir nas tuas mãos. Toma o coração, toma a mente, toma o corpo, Pai, daquele homem. Vai, Senhor, de encontro, tirando todo o mal, toda a enfermidade que caia por terra em nome de Jesus. Entra com a providência, com o milagre, Senhor, e a cura, Pai, sobre a vida do Valdir também, para que ele venha testemunhar, para que a nossa fé possa continuar sendo edificada, porque nós cremos e sabemos que tu és um Deus que faz. Toma também, Senhor, essa cirurgia, Pai, que o Noah, Senhor, irá fazer. Já vai preparando os médicos, os enfermeiros, todo o medicamento, o hospital, tudo aquilo que será necessário. Acalma, Senhor, o coração da mamãe dele. Visita, Senhor, entra com a tua salvação, com o teu milagre, Pai. E assim nós te pedimos nesta noite. Toma a vida de cada um de nós que aqui está, cada um que entrou enfermo, que venha sair curado. Senhor, renova nossa fé, nossa força, abençoa cada um aqui nesta noite, o nosso lar e a nossa família, Pai. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos nos aproximando no momento da oferta, amém? Gostaria de conceder uma oportunidade para o evangelista José deixar um louvor para a oferta. Pode ser um louvor da harpa, amém? Venha deixar um louvor no altar do Senhor. E a pastora Roberta estará ungindo a mão dos ofertantes e dizimistas nesta noite, amém? Eu sou os irmãos na paz do Senhor. Amém. Ontem um colega meu faleceu também, através de uma tragédia. O caminhão passou por cima dele. O caminhão de lixo. Ele já estava indo embora para casa, mandaram ele socorrer esse caminhão. Era 3 horas, ele foi lá socorrer esse caminhão para não voltar mais. Aí o caminhão desceu e passou por cima dele. Ele já faleceu. Então vamos orar pela família dele também. Que Deus venha confortar a família dele. Eu vou cantar no hino aqui 141. Guia-me sempre ao meu Senhor. Eu não estou enxergando nem que meu óculos que eu trouxe errado. Eu fui ver ali, não estou enxergando nada. Acompanhar ali, tá passando. Ah, dá pra ver. De longe eu vejo ótimo, de perto. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei com seu amor. A sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz, em paz sentir. Você é minha, teu querer, gozo me traz
escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, redime em tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz pelo jardim pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, redime tudo, meu Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, foi uma tragédia horrível, porque ele estava para ir embora, né? Aí pediram para ele fazer esse socorro. E o motorista, acho que é experiente, porque, irmão, se pediu socorro, o caminhão travou. Aí ele foi socorrer. Naquele momento que ele foi socorrer o caminhão, ele deixou o caminhão ligado, porque travou a roda, deixou ligado. Aí o coitado chegou. No centro também, que ele é novo também na empresa, 3 meses na empresa. Aí ele entrou debaixo do caminhão, não calçou o caminhão. Tem que calçar, você vai mexer com o freio. Aí ele entrou debaixo, ficou mexendo, acho que ligou, conectou as mangueiras lá. Ele debaixo do caminhão e o motorista fora do caminhão. Meu Deus! Aí não deu tempo de pular no caminhão para parar e passou por cima dele. E veio, acho que praticamente ele fala que ele veio falecer no local, porque um caminhão de 2 eixos, pesado, carregado, não dirige passar por cima, irmão. Só Deus na causa. Então, vamos orar pela família dele. É Bruno, né? Eu falei se for o Bruno. E o filhinho dele foi no cemitério de manhã. Eu estava indo para trabalhar. Aí eu falei pro meu amigo, passa lá, vamos dar uma olhada lá. Mano, eu conhecia ele, né? Eu estava vivo. Fomos lá no caixão, abrimos lá. Não dava para ver que era ele. Tava uma senhora, acho que era irmão dele junto. Aí nós olhamos. Aí eu falei, bata nele não. Aí estava virando as costas, a senhora perguntou, mas como é o nome dele? É o Bruno. É ele mesmo. Estava irreconhecível. Tudo inchado. E você olhava, assim, eu também olhei, eu conhecia ele. Eu falei, não, não é ele não. Vamos ver nos outros lá. A senhora perguntou que era a mãe dele ainda. Meu filho sim, é irreconhecível, né? Aí ela começou a chorar, né? Não é fácil não. A esposa dele tá aí, também tá no quartinho lá com o filhinho dele de 10 anos. Então, irmão, acho que a gente trabalha. E aconteceu comigo ontem também. Eu estava andando com o caminhão, de repente o freio travou. Aí o freio do meu caminhão também travou. Aí acho que as coisas dão sinal, né? Aí veio a travar do meu caminhão também. Aí como eu já tenho experiência, eu já venho trabalhando muitos anos dirigindo, com ônibus, caminhão. Aí eu travei o caminhão, desliguei ele e já engatei, pus a primeira marcha, porque aí não tem como sair de jeito nenhum, mesmo que esteja ele voltar a funcionar. Aí ficamos esperando o socão, liguei pro outro Bruno que é mecânico também, já tem mais experiência que o que morreu. Ela falou, Zé, eu tô muito cheio de serviço, eu tô com a cabeça minha por causa do amigo nosso que faleceu, que andava com ele junto, fazendo socorro. Eu não tenho nem, não dá nem pra mim agora aí. Falei, mas tem que vir, né, porque tem que tirar o caminhão da frente da garagem. Aí ele falou, ó, você vai ter que esperar aí, até eu liberar aqui o outro caminhão pra mim. E aí veio o seu. Aí meu amigo que trabalha comigo, ele falou, vamos olhar no celular, ele começou a olhar no celular. Aí estava dizendo que é uma peça debaixo do caminhão para mexer lá, ele entrou debaixo do caminhão, o caminhão travado, né? Ele entrou debaixo, solando no dele. Ele entrou debaixo, o filtro do ar estava solto. Aí ele apertou com a mão, só que o caminhão eu travei, puxei o freio de mão.
Aí ele falou, vai lá, liga lá agora. Eu falei, se eu sair de baixo agora que eu vou ligar, né? Aí eu liguei o caminhão. Aí quando o balão começou a encher, ele desceu sozinho. Então quer dizer, foi o que aconteceu com o nosso amigo. Você tem que ter cuidado, ou então calçar. Você tem que andar com calço. Toda vez que eu for fazer um serviço, tem que calçar. Quando eu trabalho com peso, eu calço o caminhão. Porque se corre um risco. Eu principalmente vejo que o caminhão cai do poste, faço coisa pesada. Então você vê que Deus ele vai livrando a gente, né? Ele vai mostrando as coisas, quem serve ao Senhor. E eu sempre atrás eu vi ele de manhã, ele nem me conhece de dentro. Oi irmão, tudo bem? Me cumprimentou. Mas você já olhava na cara que ele estava meio assim, sabe? Aí o menino falou também que ele não estava bem com a esposa dele. Acho que ele não estava nem vivendo direito com ela, né? Aí aconteceu essa tragédia aí, aí o dono da empresa parece que vai cuidar da criança, tem que pagar até os 18 anos, indenização para a família. Então, mas não paga, né? Não tem valor que se... E aniversário dele é amanhã, tá? 33 aninhos. Mas eu quase morreu no dia que ele nasceu. Mas é isso, né? A gente tem que sempre saber pegar em dois. Igual a irmã cheguei aqui, ela já estava falando disso. A gente tem que orar, vigiar, sair de casa, pedir para o Senhor guardar. E isso que eu faço todo dia, irmão. Abrir meu portão, antes do olho chegar. Entrando dentro do olho, o Senhor vai me guardando até lá. Então você tem que sempre vigiar, vigilância constante. Pedir para o Senhor guardar, proteger, livrar. Eu já tive muitos livramentos, mas só Deus na minha vida. Porque Deus ele cuida de mim, da minha casa, da minha família. E sempre vai cuidar, como na minha, como na sua também. Eu creio que um dia nossos familiares vai estar todos aqui também glorificando o Senhor. E agradeço minha oportunidade dessa forma ao Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa ir de encontro com a família e consolar a cada coração, né? Que essa criança possa crescer sendo guardada e protegida pelo Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Então a pastora Valdirene estará ministrando a palavra. Os irmãos estendam as mãos para cá. Aleluia. Vamos interceder pela serva do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor, a vida da tua filha, que estará ministrando a tua palavra nesta noite. Continue abençoando, Pai, aquilo que ela já preparou. Que o Senhor venha, Pai, abrir a porta da palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Que o teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Que quando a tua filha estiver pregando, que não seja ela, mas que seja o teu Espírito, Senhor, falando, Senhor, na boca dela. Usa com ousadia, com autoridade, com intrepidez, que ao receber a tua palavra venhamos ser renovados, venhamos ser curados, Pai. Venhamos sentir a tua presença. Abençoa a vida da tua filha, tudo aquilo que ela necessita. Entra com providência, com milagre, com a cura, Senhor. Continue abençoando a vida da tua serva, Pai. E assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estes são alguns dos livramentos que nós sabemos que Deus deu, né? Mas sabemos também que existem livramentos dos quais nós nem sabemos que recebemos no dia de hoje. Quantas vezes atravessamos a rua e o anjo do Senhor esteve lá? Quantas vezes o assaltante, o malfeitor, o bandido, quantas vezes catástrofes naturais estiveram à beira de nos assolar, mas o Senhor nos guardou. E mesmo quando acontece algo, o Senhor ainda assim, Ele é conosco em todas as situações, livrando e presente, porque os intentos do Senhor são muitos e as formas dele trabalhar também são muitas, não é? Não tem como sabermos, mas tem como sermos gratos, tem como agradecermos, pedirmos a proteção. A palavra do Senhor vai dizer que o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor, e o inimigo, o adversário, ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem eu vou tragar hoje. Mas o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor para nos guardar. Se não for o momento que Deus
estiver preparado para nos chamar, Ele vai bradar, Ele vai rugir, Ele vai ameaçar e coisa nenhuma vai acontecer. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 24. Livro de Gênesis, capítulo 26 e o versículo 24, que vai dizer assim: E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Amém? Podeis nos assentar, adorando, bendizendo, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse versículo, ele é o resultado final de uma trajetória em que Isaac, ele vivenciou para com o Senhor. Houve naqueles dias uma fome muito grande, houve naqueles dias uma seca muito grande, uma fome muito grande na terra, e por causa desta fome, Isaac, ele precisou ir a um lugar chamado Gerar, na terra dos filisteus, para ali se abrigar contra a fome. E ali chegando, ele não é bem recebido, ele não é bem recepcionado. E então ele vai se alojar num lugar determinado como Vale do Gerar. E ali, para sobreviver, era necessário que ele buscasse água, procurasse água, porque naquele tempo as pessoas viviam em acampamentos e próximo a poços, próximo a rios, próximo a fontes de águas, para que pudesse ali suprir a necessidade dos seus animais, a sua plantação, aquilo que seria plantado cotidianamente, e também para a subsistência diária. E ali Isaac, ele estava com um grande problema nas mãos, porque quando ele chega no Vale de Gerar, lugar onde antes o seu pai Abraão já havia passado, já havia cavado poços, já havia deixado ali fontes de águas para sobrevivência, mas quando Isaac, ele vai chegar naquele lugar, ele vai encontrar os poços do seu pai todos tapados, todos entulhados, todos cheios de terra, de todo aterrado, e ali não havia como existir água. É uma trajetória que Isaac precisa passar na sua vida. E nesta trajetória ele vai precisar cavar estes poços para poder dar a subsistência à sua família, aos seus animais, à sua plantação. E falando um pouco de poço, nós vamos ver que na Bíblia os poços, eles aparecem como símbolos da vida. Porque a água, sem água, o corpo humano não resiste mais do que 7 dias. É necessário água para nós podermos existir, para nós podermos nos hidratar, para que nós possamos nos manter. E quando vemos falar em poços na Bíblia, nós vamos logo pensar na sobrevivência, na vida. E isso é muito importante, porque Jesus, ele é a fonte de água da vida. E sendo uma fonte de água da vida, ele é o necessário para a nossa vida espiritual. Aquele que está em Cristo, ele não está em seca. Aquele que está em Cristo, ele não vive em crise. Aquele que está em Cristo, ele não vai permanecer na escassez, porque o nosso Deus, ele é uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele é esse poço. Ele é esse algo necessário para as nossas vidas. E naqueles dias onde não havia as companhias de saneamento básico, onde águas eram tiradas de poços, de fontes e de rios, era de suma importância aqueles poços que estavam tapados, que estavam soterrados e diante da vida de Isaac. Mas nós vemos também que Isaac
Isaac, ele não vai permanecer inerte, chorando, reclamando, dizendo, ai, o que eu vou fazer? Os poços do meu pai fez, meu pai criou estes poços, meu pai, ele cavou estes poços e agora está tudo perdido. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou sobreviver? Abimeleque, rei dos filisteus, não me aceitou na cidade. Estou aqui num vale perecendo sem água. Isaac, ele não vai olhar desta maneira a situação que ele está vivendo, mas ele vai enfrentar o tempo de fome, o tempo de oposição, permanecendo na direção de Deus. Porque ele sabia que aqueles poços representavam vida, sustento e herança. Então o que ele precisava fazer para ter vida, sustento e herança era fazer o trabalho tudo de novo. Às vezes é necessário fazer mais de uma vez. Criar filho é assim. Você fala de manhã, às 11 horas ele já esqueceu. Você fala no meio do dia, à tarde ele já esqueceu. Mas para que esta vida seja abençoada, você vai recomeçar o trabalho tudo de novo. É trabalhoso, mas para recebermos a promessa, nós não podemos nos prostrar diante da provação. Para recebermos a bênção, não podemos desistir diante do primeiro obstáculo. Então Isaac, ele vai ter a iniciativa de cavar aquele mesmo poço. Aquele mesmo poço que já havia sido cavado na antiguidade e agora está soterrado. Ele vai lá, os seus trabalhadores vão lá e eles vão desenterrar, eles vão cavar, eles vão tirar o lixo de dentro do poço, eles vão tirar os entulhos de dentro do poço e eles vão fazer tudo aquilo que é necessário novamente para usufruir daquela água. E acontecendo todo este trabalho, acontecendo todo esse sacrifício de tratar aquele poço para se utilizar a água novamente, acontece algo terrível. Os filisteus vêm e dizem, esse poço é nosso. Você está se apropriando do nosso poço, queremos de volta o nosso poço. Quando estava lá enterrado, soterrado, cheio de lixo, cheio de entulho, ninguém queria. Mas quando o poço estava tratado, limpo, as águas fluindo, aí tinha dono, aí tinha quem requeresse a propriedade daquele poço. E tanto é que este poço, o primeiro poço, que é desenterrado por Isaac, ele vai receber um nome que significa contenda. O poço da contenda. Porque às vezes é assim, ninguém quer um trabalho, ninguém quer uma obra, ninguém quer algo, mas quando você vai, trabalha, garimpa, faz o projeto, faz a obra, faz o querer do Senhor, aquilo que ninguém queria, alguém vai olhar e dizer, mas era para ser meu, era para eu fazer, eu era para estar ali realizando aquele algo, a contenda. E o Senhor, ele não opera no meio da contenda. E nós estamos diante de um homem ao qual era tão trabalhado pelo Espírito Santo que ele não saiu brigando pelo aquilo que ele tinha direito. Isaac, ele tem um coração, ele tem uma alma tão linda na presença do Senhor, que ele vai ver as pessoas brigando por um bem que ele tinha cavado, um bem que ele tinha limpado, um bem que ele havia feito funcionar, e agora está aquela contenda diante dele, mas ele não vai fazer parte da contenda, ele vai deixar de lado, ele vai dizer, vocês querem o poço? Toma o poço, pega o poço. Porque aquele que conhece o Deus que serve, ele sabe que a bênção está com ele. A bênção não está naquilo que ele recebeu, no bem que ele deixou. Ele sabe que se ele sair daquele lugar, a bênção de Deus vai acompanhar. O Senhor falara certa vez para Josué, olha Josué, aonde você pisar a planta dos seus pés, eu abençoarei. A bênção estava na atitude, a bênção estava na vida de
Josué, da dedicação de Josué. E aonde ele pisasse a planta dos pés dele, ali seria abençoado. E assim Isaac fez, ele deixa o poço de contenda para lá. E às vezes é necessário a gente deixar o poço das contendas. É muito bom viver em sociedade, é muito bom viver em comunidade, é muito bom viver em família, mas se surgir contenda, sai desse meio. A pastora mencionou na oração dela sobre um povo unido, um povo em comunhão, um povo que não tem contenda. E é isso que o Senhor deseja daqueles que são chamados e escolhidos por Ele. A primeira tentativa de ter água não deu certo. Era poço de contenda. Isaac, ele se retira, ele deixa para lá e ele vai diante de outro poço que também estava entulhado. E ali ele trabalha, ali ele tira o lixo, ali ele tira o entulho, ali ele tira todos os resíduos que não prestavam, ele purifica a água. E quando aquele poço está jorrando águas que eram boas para se tomar, acontece a mesma situação. Vem pessoas reivindicando direitos sobre aquele lugar. Este segundo poço é chamado de Sitna, que significa o poço da inimizade. Significa inimizade e ódio. E também da mesma maneira que Isaac fez do primeiro poço, ele faz o segundo poço. Se não há comunhão, se não há amizade, se não há como vivermos juntos, se não tem como fazer uma disputa saudável por este poço, eu abro mão daquilo que é meu e vou procurar a bênção de Deus em outro lugar. E ele deixa o poço da inimizade para trás. Porque o servo de Deus, por onde ele passa, ele precisa fazer amizade com todos. E é muito difícil, porque por onde anda o servo de Deus, sempre há quem aponte, quem critique. Sempre há quem vai apontar o dedo, mostrar erros, inventar erros. E ser apedrejado, isso é natural daquele que serve a Deus. Porque quanto mais nós produzimos frutos, mais seremos árvores notadas e expostas às pedradas do dia a dia, às pedradas do adversário. Mas Isaac, ele não vai persistir naquela situação, e ele vai deixar também aquele poço de lado, porque ele sabe que mais à frente, em outro lugar, havia um outro poço, que o seu pai também havia feito em dias passados. Então ele vai até aquele terceiro poço e também vai cavar, também vai tirar o entulho, também vai tirar o lixo, também vai purificar aquelas águas. E este terceiro poço é chamado de poço de Reobote, que é o poço da amplitude, que significa lugares largos, lugares alargados. Mas este poço também foi reivindicado. Nós aprendemos com Isaac que às vezes nós vamos ter que recomeçar muitas vezes. Isso é a persistência do cristão, que não se deixa cair ante a primeira adversidade, não se deixa derrotar pela segunda adversidade, ele não desanima na terceira adversidade, mas ele continua cumprindo o seu ide, cumprindo o seu chamado, indo em busca da sua promessa. É por isso que a Bíblia adverte que a vitória, ela será dada, a recompensa, a coroa da vida, será dada para aqueles que forem até o fim. Porque parar no meio é muito fácil. Desistir do evangelho, desistir da igreja, desistir da família, desistir de Deus é muito fácil. Mas há uma promessa para aqueles que vão até o fim. Até mesmo para Daniel veio esta palavra: tu, porém, vai até o fim. E é até o fim que é aquilo que Deus nos chamou para receber. Isaac, ele vai continuar prosseguindo, continuar buscando, continuar lutando, e ele vai até o quarto poço.
E este poço se chama Berseba, que é o poço da aliança, o poço do juramento. Porque quando Isaac ele está cavando este quarto poço, Abimeleque, que era o rei dos filisteus, vai até ele, porque ele ouviu falar de Isaac. Ele ouviu dizer que Isaac cavou um poço, tomaram dele e ele não desistiu. Isaac cavou outro poço, tomaram dele, mas ele permaneceu. Isaac cavou o terceiro poço, reivindicaram dele, mas ele permaneceu firme. E chamou a atenção do rei daquela região, que Isaac não parava, Isaac não desistia. E percebiam que quanto mais tramavam contra ele, mais ele prosperava, mais ele era abençoado, mais ele era cheio de graça. E ali aquele rei vai fazer aliança com Isaac. Ele vai pedir para Isaac: faz aliança comigo. É notório que Deus está contigo. É notório que há um Deus na tua vida. E nós precisamos fazer aliança contigo, para que a bênção que está sobre você nos alcance também. E ali, se fosse eu, ou talvez se fosse você, nós diríamos: eu fazer aliança contigo, a bênção é minha. Tudo que eu tenho feito nesta terra, vem alguém e toma. Não vou fazer aliança coisa nenhuma. Mas eu disse que o coração de Isaac era trabalhado pelo Espírito Santo. E ali ele aceita aquela aliança com aquele rei. Ele faz aliança com aquele rei. Ele vai cavar um novo poço. E ali ele vai encontrar um lugar para poder permanecer durante aquele período de provação que eles estão passando. Porque aquele poço não é reivindicado. Aquele poço, as pessoas entendem, não dá para mexer com o Isaac. Não dá para mexer com o Isaac. A gente mexe, ele não para. A gente toca nele, ele não desiste. A gente toma aquilo que é dele, ele continua cavando, e tudo que ele cava produz água, jorra a vida das mãos daquele rapaz. E às vezes vai acontecer isso na nossa vida. O adversário, ele vai tomar coisas de nós, vai tocar nas nossas vidas, vai produzir acidentes, colocar tropeços no nosso caminho, para ver se a gente desiste, para ver se a gente continua, para ver se a gente realmente tem fé no Deus que nós pregamos. E eles viram que não adiantava mexer com Davi, tirar os bens de Davi. Deus dava o dobro. Davi plantava 100, Deus multiplicava as sementes dele em 1000. Tudo que ele punha a mão multiplicava, era abençoado, era próspero, crescia. Não dava para tocar em Isaac. Chega um momento que a nossa perseverança vence. Chega um momento que a gente diz não para o adversário, a gente diz não para o ataque do inimigo, a gente diz não para as lutas que vêm sobre nós, e tudo cessa. A bênção chega, a bonança nos alcança, a paz e a prosperidade permanecem do nosso lado. Ali, Isaac encontra paz, adoração e afirmação da promessa de Deus sobre ele. Porque o fim da jornada é a comunhão com Deus e a certeza da nossa fidelidade. Quando aquele poço é estabelecido e Isaac pode usufruir daquele bem, ele vai ouvir a voz de Deus falando com ele, dizendo, porque vai dizer que naquela mesma noite o Senhor apareceu a ele. Se fosse nos nossos dias de hoje, haveria uma profecia sobre as nossas vidas dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Te abençoarei, multiplicarei a tua semente por amor do meu servo Abraão. Repara que esta palavra está no final da trajetória de Isaac. Quando Isaac começa a cavar poços, não houve uma palavra. Quando Isaac começa a cavar os poços entulhados, não houve visão de Deus, não houve profecia. Às vezes a gente precisa fazer sem palavra alguma. Às vezes a gente precisa continuar mesmo quando ninguém diz para nós continue. Precisamos perseverar, porque
ouviremos a voz do Senhor, veremos a mão de Deus. E então vai dizer a palavra que edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Armou a sua tenda ali e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Porque ali era o lugar da bênção, ali era o lugar da promessa. Os tempos eram de fome, os tempos eram de crise, mas aonde Isaac estava, tinha poço com água e tinha plantação sendo multiplicada. Aonde você estiver, haverá providência de Deus, milagre de Deus, bênçãos de Deus, ainda que o período seja de dificuldades. E a palavra para o meu e o teu coração nesta noite é persevere. Persevere em meio à luta. Persevere quando alguém quer reivindicar algo que é teu. Persevere quando alguém tomar algo que é teu. Persevere quando alguém te prejudicar. Persevere quando alguém tocar no teu nome, falar de você, tentar denegrir a tua imagem. Persevere, continue sendo fiel, continue sendo firme, porque a recompensa daqueles que permanecem firmes no Senhor, ela é certa, ela é verdadeira, porque aquele que nos promete é fiel e poderoso para cumprir todos os seus desígnios sobre a nossa vida. Então eu quero dizer para a igreja do Senhor nesta noite: tu, porém, vá até o fim. Se cavaram os teus poços, descava. Se entulharam os poços da tua vida, começa a tirar os entulhos deste poço, porque dele você receberá águas purificadoras, água da vida, águas de prosperidade, para nos mantermos e para que a nossa vida seja saudável. Que o Senhor Jesus continue abençoando e falando melhor a cada coração. Cristo, a resposta. Se você não tem mais nenhum ideal, já trocou a esperança, já trocou o bem por mal. Se você não consegue no espaço do infinito, o amor não é bonito, está tudo destruído. Se a angústia tomou conta do seu ser, a paz afugentou, vai morar em outro lugar. Se sua esperança é um simples respirar, já perdeu o dom da vida, já perdeu o dom de amar. Cristo é a resposta pra você. Ele está na vida e a força pra viver. Cristo é a resposta pra você. Ele te ama, faz seu mundo renascer. Se sua vontade é por fim a sua vida, não encontra alegria, seu caminho é sem saída. Seus pensamentos conturbaram sua mente e você ficou descrente, já não crê mais em ninguém. Se a sua vida se tornou uma rotina, já não tem finalidade, pensa ser o fim da linha. Falta-lhe alguém que está tão perto de você. Ele tem as mãos marcadas, deu a vida por você. Cristo
resposta pra você. Ele está na vida, a força pra viver. Cristo é a resposta pra você. Ele te ama tanto, faz seu mundo. Aplauda o Senhor, irmão. Aleluia. Nós estamos mais cantando, né, irmão? Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Deus abençoe a pastora Beatriz, que dirigiu esse trabalho. Abençoe a pastora Valdirene, que deixou-se usar para ministrar a palavra de Deus. Quem ia pregar era o pastor José. E ele nos avisou se o outro não poderia pregar no seu lugar. Meus queridos, glórias ao nome do Senhor. Despede os teus servos em paz, guardando com tua proteção, tirando o tropeço do caminho, desarmando o inimigo, fechando a boca do leão, livrando do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, da polícia corrupta, da indústria das multas, esses motoqueiros, Senhor, meu Deus do céu, só passam em sinal vermelho. A tua filha, Senhor, esperou o farol fechar, e aquele motoqueiro passou no sinal vermelho. Não é porque ele se acidentou, Senhor, que agora vai ficar como bonzinho. Ele avançou o sinal vermelho. Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia deste motoqueiro e também da pastora Joyce, que sofreu esse acidente. Deus Todo-Poderoso nos guarda, Senhor, nos protege, que venhamos dormir, nosso coração venha bater, nossos pulmões respirarem, nosso fígado e rins purificarem, Senhor. Meu Deus, que venha, Senhor, nosso aparelho digestivo, reprodutor, sistema circulatório. Nós te agradecemos, Senhor, concede a vitória para a tua filha. Não deixe a tua filha perder a sua perna, nem diminuir o tamanho, Senhor, meu Deus. Concede, Senhor, uma ampla recuperação para a tua filha. Esteja com ela nesse labação. E ainda me couve a narração e narrar. Envia o teu anjo agora nesse leito da enfermidade. Passa agora, Senhor. Passa agora. Tira essa dor no teu nome. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações, o Espírito Santo seja com todos nós. Toda a igreja diga, irmãos. Amém. Que Deus é por nós. Ninguém na manhã para o Senhor e cumprimente seu irmão.